Fala pessoal, eu sou o Hildebrando da Costa Marques Filho, estou aqui com o Ulisses, deputado estadual, candidato ao deputado federal. Eu vim aqui explicando vídeos sobre política para o cidadão, explicando os conceitos, os elementos básicos da política, para que cada dia mais você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Nada mais do que trazer um deputado estadual para explicar sobre isso. Então, Ulisses, se apresenta, por favor. Bom, galera, primeiro agradecer o convite do Hildebrando. A gente fica muito feliz, Hildebrando, com molecada, tipo, eu comecei assim também, não sei qual que é a idade você tá com quantos anos? 20. Eu comecei assim, ó, com 20 anos, por exemplo, eu tava passando na OAB e logo com 21 a gente montou um movimento na época que chamava OAB Jovem Independente, que a gente queria criar uma independência na OAB e ressuscitar os valores da OAB, por exemplo. Eu acho que a OAB é uma entidade hoje que está muito atrelada a questões da esquerda, né? Muito atrelada ao PT, e acabou aquela entidade que, poxa, ajudou na Revolução, ajudou literalmente em vários aspectos da sociedade, né? Ela ajudou em vários momentos que o nosso país atravessou. Então, a OAB deixou de ter aquele aspecto social dela e passou a ter um aspecto político ruim, tendencioso. Então eu comecei lá, com 20 anos de idade, a gente começou a fazer essas coisas, com 21 anos de idade, na verdade, não tinha formado, 20 anos tinha passado na OAB ainda. E aí, começa lá. Então o Ulisses Moraes hoje é um deputado estadual que foi eleito aos 28 anos de idade, o mais novo da Assembleia Legislativa, mas o título que eu gosto, Hildebrando, não é de mais novo não, o título que eu gosto é de mais econômico da Assembleia Legislativa. Aí muita gente pergunta, né, tipo, poxa, Ulisses, como assim, mais econômico, né? Sim, mais econômico, aquele cara que recusa as ajudas de custo, por exemplo, então eu sou o único deputado que recusou todas as ajudas de custo, o cara que trabalha com menos de 50% dos assessores, né, que praticamente os outros recursos que tem lá economiza em tudo. Então, só durante o meu mandato, né, ainda não concluiu o mandato, são 4 anos, termina em fevereiro do ano que vem, só nesse período até agora a gente já devolveu para os cofres públicos, em privilégio, em mordomia, em dinheiro que poderia ter vindo para mim. As pessoas pensam, dinheiro tem vindo para mim, caiu na minha conta corrente, boa parte dele. Mais de 5 milhões de reais. Então você fala assim, poxa, é dinheiro pra caralho. É muito dinheiro. Então o Ulisses é esse deputado que entrou com essa bandeira, que vem levantando essa bandeira, que vem mostrando para a sociedade que dá para fazer muito mais com menos. Que o deputado não precisa ser uma pessoa diferente da sociedade, cheio de luxo, cheio de vaidade. Não, pô, o deputado tem que ser o cara do povo, o cara normal, igual qualquer um, entendeu? Não precisa ficar cheio de pompa, você quer auxílio paletó, né? Pô, eu acho que porque eu recusei o auxílio paletó, acho que é porque eu vim em camiseta, você viu? Da pega. Preso, né? Eu recusei meu auxílio paletó e eu tive que vir de camiseta hoje. Então, esse é o Ulisses, um cara que começou lá atrás, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o cara virou deputado do nada. Não, a gente tem uma construção, né? A gente vem fazendo as coisas, a gente gravava vídeos na internet, então muita gente pergunta isso, Ulisses, poxa, a gente gravava vídeos na internet, teve essa coisa da OAB que eu falo, que eu acho que foi o começo, né? Foi o start ali. Na verdade, acho que foi até antes. Teve uma situação que eu era estagiário. Eu era estagiário no Fórum de Cuiabá, isso em 2000 e... Agora eu vou perder a data aqui, não lembro exato. Talvez não, 2016 não, menos. Vai ser, sei lá, 2012, sei lá, por aí. Eu era estagiário no Fórum, né, estagiário de Direito, e já tinha sido publicada a lei do estágio. Era uma lei federal, uma lei nacional, e já tinha sido publicada a lei do estágio. E aí a gente juntou uns 3, 4 amigos lá, viu e falou, cara, o Olerite, essa lei de estágio, ela previa um auxílio alimentação. E aí a gente foi observar os olerites da galera, tipo, cara, ninguém tinha recebido esse auxílio alimentação. E essa lei de estágio já estava, tipo, não sei se era auxílio alimentação ou se era auxílio transporte, auxílio transporte. E olhando lá, a gente olhou os olerites e falou, cara, não está incluído isso. E já tinha, tipo, 6 meses que ele estava publicado e era obrigatório o cumprimento dela. E aí foi engraçado que a gente reuniu a galera e falou, cara, vamos notificar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça. Os caras falaram, cara, como assim? Você notificar o Tribunal de Justiça? Você é estagiário, né? Quem que é você para notificar o Tribunal de Justiça? Eu falei, cara, sou estagiário, contratado, tenho direito, a lei prevê, e aí eles não estão cumprindo a lei. Falei, pô, mas é o Tribunal de Justiça. Tá, mas o Tribunal de Justiça não está cumprindo a lei. Aí foi engraçado, cara, que a gente fez o documento, 4 guri, né, estagiário, tinha, sei lá, eu devia ter 18, 19 anos. Fizemos lá, assinamos de próprio punho e, tipo, protocolando para presidente do Tribunal de Justiça, sabe? Tipo, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, ó, sou estagiário e você não tá pagando meu auxílio transporte, sabe? E foi engraçado, que foi um start, começou uma discussão enorme
E realmente, acho que não fizeram nem de maldade, realmente acho que o Tribunal de Justiça esqueceu de adequar na época aquilo. E depois de várias reuniões, a gente pressionando e tal. A gente começou a fazer as reuniões e eles começaram a não dar muita moral. Tá. Aí a gente foi e protocolou um documento que em 72 horas a gente ia entrar em greve. E cara, não sei hoje, mas na época, tipo assim, os estagiários eram muito mais estagiários do que funcionários. Então se parasse os estagiários, para o fórum. Não sei como é que é a realidade hoje, faz tempo que a gente não faz esse balanço. Mas parava o fórum. Eu falei, poxa, vai parar o fórum se eles fizerem isso. Fizemos certinho na legislação, né? Avisamos, 72 horas não dá para vocês manifestarem, a gente vai parar. E aí quando a gente fez isso, eles chamaram. Aí, imagina, 4 estagiários, tipo, presidente do tribunal, o pessoal... Tava se sentindo... não, tá louco. Aí, pô, eu vou mudar o mundo. E aí depois acabou que foram envolvendo outros órgãos, aí a OAB acabou tipo, aproveitando da situação, também foi lá para tentar tipo, defender os estagiários, enfim, acabou movimentando e eles tiveram que pagar, cara. E foi mó legal que tipo, teve estagiário que tipo, tava 6 meses lá contratado já sem receber, tipo, recebeu uma bolada na época, tipo, era R$200, então, tipo, caiu pro cara de diferença de salário e tal, a mais no negócio. Então, foi um dos motivos pelo qual você quis também entrar ou não? Cara, na verdade, assim... Quando que você quis? Eu sempre fui um cara meio indignado, né? Então, assim, você vê que lá desde o estagiário você já começa a movimentar, então eu sempre fui um cara que não aceitava as coisas do jeito como elas são. Então a gente sempre quis mudar o cenário. E eu falei, cara, poxa, se ninguém se movimentar, não muda, né? Se eu ficar na minha vida, posso ficar muito bem, tranquilo lá, poxa, minha mãe e meu pai, graças a Deus, são pessoas... de classe média, tranquilo, tenho uma vida tranquila, tenho meu escritório de advocacia, eu podia simplesmente falar assim, vou viver essa vida aqui, fazer meu trabalho, não condeno quem faz isso, acho que tem muita gente que também não gosta de se envolver, né, do perfil de cada um. Mas eu pensava assim, cara, eu não concordo, e quando eu não concordo eu gosto de falar. Eu acho assim, igual você está fazendo aqui, você está fazendo isso aqui porque você não concorda com muitas coisas e você acha que dá para contribuir de alguma forma, e aí você, poxa, você tira o seu tempo, você gasta a sua energia para tentar construir algo que você acha que vai melhorar. E se não tiver pessoas assim, não melhora. Então foi mais ou menos isso, eu era um cara indignado. E aí eu falo que a geração nossa, você está com 21, você falou, né? 20. Essa geração, você está um pouco mais novo, eu já estou com 30, mas a geração nossa, que eu falo, que já pega 90, 2000, eu falo que é uma geração meio indignada. Mas indignado com o quê, cara? Indignado com coisa errada, indignado com facilidade, indignado com jeitinho. Por quê? Porque agora a gente tem muito acesso à informação e o acesso à informação é rápido. Ele chega por isso aqui. Então, tipo assim, rapidão, você fica sabendo aqui, né? O presidente dos Estados Unidos tuita antes de lançar um míssil no Iraque. Né? É mais ou menos isso. Então, poxa, o cara que está no Twitter viu antes do que o cara que estava assistindo, por exemplo, uma CNN. Né? Porque o cara da CNN só vai ver depois que ele der o pronunciamento oficial. A guerra da Ucrânia tem muita gente que soube antes mesmo de publicar nos jornais. Exatamente. Então, assim, como a gente tem esse acesso à informação e as coisas acabaram ficando naturalmente um pouco mais transparentes, a gente começa a se indignar com aquilo. Né? E a geração dos nossos pais não tinha esse acesso. Eles tinham o quê? Eles tinham jornais tradicionais. Eles tinham aquelas mídias que, na maior parte, a gente sabe que recebem recurso público. E até hoje funciona assim. Você vê quantos jornais do Estado não recebem dinheiro público? Um monte. E aí a hora que você vai ver é só aquelas matérias confete. Né? Então a sociedade, assim, para trás, né? Você pega assim, a geração para trás da nossa, eles ficavam reféns do rádio e ficavam reféns da TV. Essa geração nossa não. Essa geração nossa tem o que eu chamo de independência da comunicação. Hoje qualquer um consegue a informação que quiser e qualquer um consegue transmitir a informação que quiser. Quem vai definir se a sua informação é interessante ou não é o público. É o público. Porque às vezes você fala assim, eu acho que a minha informação é interessante. Você vai lá, coloca, seu público nem responde aquilo. Fala, isso não é legal para mim, não quero, não tenho interesse. Então hoje o que acontece? Com a independência da comunicação, o público define o que ele quer. As pessoas definem aquilo que elas quiserem assistir. Eles definem, eles escolhem qual o conteúdo. A geração mais nova que atua hoje é só YouTube. Só YouTube. É mais TikTok, né? O cara já não abre a TV, o TikTok e tal, mas assim, você pega a molecada mais nova do que você, pega aí 15, 14, 13, é YouTube, cara. A gurizada de 5, 6, 7 anos, os caras ligam no YouTube, você não assiste mais TV. Não assiste mesmo. Eu ainda tô lá no Netflix, ainda assisto, mas a geração de vocês ainda quase não vê mais Netflix, já tá mudando. Você já tá consegue assistir? Fica meia hora procurando um filme. Então, a molecada nova já vai pro YouTube e daqui a pouco vão surgindo novas redes e essa galera vai pegando. E o que a gente percebe? Cada vez mais a sociedade vai selecionando aquilo que ela gosta. Então, a gente vai se indignando com algumas coisas
E vai falando, eu não vou mais assistir Globo, eu não vou mais assistir o SBT, eu não gosto de tipo de novela, e aí o cara procura o conteúdo dele. Então era uma geração de indignados. E a gente via os nossos pais reclamando muito. Então a gente cresceu com isso. Eu cresci com meu pai reclamando dentro de casa, tipo assim, isso aí não tem jeito, ou isso aí fulano de tal é comprado, fulano de tal é vendido, a política não dá certo, é só quem tem dinheiro, é só quem tem parente na política, é só esses mesmos que vão continuar. E a gente via realmente naquela época era só isso mesmo. Só isso mesmo. Poucos tinham destaque fora disso, muitos poucos. Então, agora... Antigamente não tinha rede social. Nada. A rede social hoje, por exemplo, você tem uma força absurda por causa das redes sociais e pelo trabalho também, mas antigamente era perseguição, acabou, a pessoa morria. Não tinha que... morria. Não, às vezes até morria mesmo. Às vezes até morria mesmo. Às vezes até morria mesmo, né? Você vê que não tinha câmera, não tinha nada, né? Hoje é muito difícil uma rua sem câmera, o cara vai aprontar, E uma das coisas que eu mais admiro no senhor é o seguinte, questão do fundão eleitoral. Como que o senhor lidar com isso? Porque, poxa, 5 bilhões de reais, o partido vem, entrega lá, o cara vai sair entregando, comprar voto, tudo quanto é lugar. Como que o senhor lida com isso? A gente fez a primeira campanha em 2018 sem nenhum cabo eleitoral contratado, sem nenhum real de dinheiro público, fundão nem nada, só com o celular. Eu tinha meia dúzia de voluntários que me ajudavam a editar os vídeos, hoje até eu edito, e postava na rede. Deu certo em 2018 como deputado estadual, fui eleito entre os mais votados com a campanha mais barata da história. E aí às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, mas você vai recusar o fundão, né? Pô, é dinheiro pra caramba, esse dinheiro aí, se você recusar, ele vai ficar pro partido, né? E assim, a gente escuta assim, muita desculpa, do tipo, esse dinheiro vai pro partido e aí outros vão usar, né? Geralmente quem usa faz essa desculpa, tem uma galera que tipo, fala que é nova política, mas vai usar o fundão e a justificativa é justamente essa, mas se eu não usar, vai pro ciclano de tal, como se ele fosse melhor que o ciclano de tal, entendeu? Tipo, não, mas se você tá usando o fundão, você é igual ao ciclano de tal. Aí as pessoas, mas vai pro partido, qual que é a sua ideia de recusar o fundão? Exemplo, cara, a gente só constrói uma ideia com exemplo. Que eu podia muito bem virar pra você e falar assim, cara, eu sou contra o fundão, eu acho um absurdo o fundão, mas olha, Dobrando, cara, todo mundo usa, meu irmão, isso aí não vai acabar nunca, então eu vou aceitar. Vou aceitar porque, cara, sabe aquele fulano de tal que você não gosta, Dobrando? Pô, você gosta do meu trabalho, né? Você sabe que eu sou um cara sério, né? Pô, eu gosto. Então, sabe aquele fulano de tal, cara? Se eu não usar, vai pra ele, velho. Se eu usar, eu vou estar sendo igual a ele. Exatamente. Como é que eu condeno algo e uso, né? É igual uma galera também que fala assim, pô, vai lá na tribuna, bate, eu sou contra não sei o quê, eu sou contra o privilégio do fulano, sou contra o aumento que vai ter, não sei das contas, no salário do ciclano. Peraí, você é contra, mas aí a hora que passa, ele vai lá e pega. Mas peraí, você está usando o benefício que você subiu na tribuna e falou que era contra? Não estou te entendendo. Então, a única forma da gente transformar é dando exemplo. Por quê? Eu começo a dar exemplo. Eu dando exemplo, pô, Dobrando gosta, fulano de tal gosta, ciclano de tal gosta. Aí os caras falam assim, cara, a gente gosta daquele cara por causa disso. E a gente vai começar a votar agora só em candidatos que não usam. Então, a partir do momento que um dá exemplo, mostra que é possível. Nós mostramos que é possível já. Fui eleito sem nenhum real de fundão. Então, mostramos que é possível. O cara fala assim, não tem como fazer sem fundão, porque o dinheiro dos caras é muito. Opa, peraí, não. O fulano de tal conseguiu. Já tem um exemplo. E não sou só eu. São vários no Brasil que já conseguiram. Vários, em todos os cargos. O próprio presidente foi um exemplo. Foi. Poxa, então assim, não existe mais desculpa pra gente ficar justificando dinheiro público em campanha, tipo assim, mas é porque não tem... Não. E a própria Bíblia diz, né? A conheceis a árvore pelos seus frutos. Então, as suas atitudes demonstram o seu caráter. Então, a partir de um momento que a gente começa a incomodar, dando exemplo, e a sociedade começa a reconhecer isso, e ela começa a fazer esse filtro, os outros vão falar assim, opa, nós temos que parar de usar. E a partir do momento que vários outros pararem de usar, esse fundão vai fazer o quê? Diminuir automaticamente, porque as pessoas não vão ter mais a necessidade desse dinheiro. E aí esse dinheiro, com certeza, vai poder voltar para outras áreas. Hoje ele pode voltar para outras áreas? Não, hoje ele fica lá, que ele vem para partido, fica lá naquela porcaria lá. Mas se eventualmente todo mundo começar a recusar isso, ele vai ser necessário? Não, ele vai deixar de ser necessário. E aí esse recurso, esses bilhões lá, são 5 bilhões de reais, poxa, 5 bilhões, quantos hospitais, quantas escolas, quantas né? coisas. Então, se esse dinheiro fosse revertido, nós teríamos muito mais recursos e outras coisas. Você vê, gastou-se mais com fundão eleitoral do que com saneamento básico no país todo. Pois é. E é isso que eu queria pegar o gancho agora. Muita gente fala, tem que votar no Bolsonaro. Eu acho extremamente importante.
mas as pessoas ofuscam o poder legislativo, que na minha visão, no meu ponto de vista, é o poder mais importante, que é o que fiscaliza o executivo, que vai fazer as leis também. Então, eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor mudaria, ou se não mudaria, melhoraria, como deputado federal, no seu trabalho como deputado estadual? Bom, na verdade, assim, a atribuição do federal é muito mais ampla. É muito mais gostoso de trabalhar como deputado federal do que como deputado estadual. A deputado estadual a gente conseguiu fazer várias coisas. Então, por exemplo, a gente, dentro de ICMS, dentro dos impostos estaduais, então a gente lutou contra a taxação do sol, por exemplo. Lutamos contra a reforma tributária de 2019 que teve do Mauro, que aumentou a carga tributária absurdamente no estado de Mato Grosso. Congelei o IPVA esse ano, né? O IPVA tinha subido em dezembro de 2020, 2021 subiu, um decreto do Mauro subiu o IPVA, nós conseguimos fazer uma lei e essa lei congelou, ou seja, impediu o aumento do governo Mauro Mendes. Então, várias atribuições, fizemos legislações para proteger a causa animal dentro da administração pública estadual, né? Então impede a contratação de maus tratos, né? De quem cometeu maus tratos. Proibimos também a contratação de condenados da Lei Maria da Penha na administração pública estadual. Então são várias legislações atinentes. Autor do Código de Defesa do Empreendedor, que faz com que o Estado, faz com que o empreendedor tenha garantias contra o Estado, ou seja, que o Estado não consiga cometer abusos no empreendedor. Lei de liberdade econômica, então a gente liberou várias atividades de alvará, de licença prévia, enfim, várias atribuições estaduais. Mas quando a gente vai para o federal, cara, isso é muito mais amplo. Então quando a gente fala de federal, por exemplo, a gente está falando de Código Penal, a gente está falando de Código Civil, a gente está falando de Constituição Federal, a gente está falando de Código Comercial. Então, assim, a gente está falando de várias outras atribuições que a gente pode legislar que são mais amplas. E de temas também que refletem no país todo. A gente está falando, por exemplo, de prisão em segunda instância. Um puta debate, né? Que aqui a nível de Estado, o máximo que a gente consegue fazer é gritar. Lá, a gente consegue legislar, a gente consegue endurecer leis penais. A gente consegue, por exemplo, colocar em prática algo que a gente vem batendo aqui faz tempo, que é colocar preso para trabalhar. E fazer com que ele se pague. Por exemplo, um preso aqui no estado de Mato Grosso chega a custar R$5.000 por mês, né? De média pelo CNJ, acho que custa R$3.000 aqui no estado. Então você tem aí, poxa, por mês o estado gastar R$3.000. Quantas pessoas no estado de Mato Grosso ganham R$3.000 por mês? Pois é, complicado. E aí a gente coloca o estado para pagar isso pro cara que tem um criminoso, certo? Então, ou seja, eu, você, os nossos impostos estão sendo para pagar isso. Poxa, esse cara tem que trabalhar forçado, meu irmão, para pagar essa conta. Aí, proibido trabalho forçado. Não é trabalho forçado, ele está se pagando, ele está pagando o aluguel da cela dele, que custa caro. Exatamente. Então, esse tipo de coisa a gente começa a fazer. Então, várias pautas, né? Pautas para o agro, que a gente pode estar falando, por exemplo, liberação de linhas de crédito, trabalhar junto a ministérios, trabalhar, por exemplo, para facilitação de liberação de defensivos agrícolas, enfim, várias pautas. Eu acho que o federal ela é amplíssima, né? Você pode trabalhar praticamente quase tudo, e o estadual ele era bem limitado. Então, a gente tem muita coisa para fazer lá. Eu acho que é legal para falar a gente pode falar de legislações para alterar, por exemplo, a vitalicidade do STF, que eu sou contra. Acho que o ministro do STF não tinha que ser vitalício, tinha que ter mandato, né? Acho que se ele tivesse mandato, talvez ele pensaria 2, 3, 4 vezes antes das decisões. Ele tem que ter reflexo às decisões que ele faz também. A vitaliciade, em tese, ela dá uma garantia para aquele ministro, mas em tese também ela pode gerar aí um abuso por parte daquele ministro. Então hoje eu acho que o STF tem agido muito com o ativismo judicial, tem invadido várias competências dos outros poderes, como o legislativo e o executivo. Então a gente consegue mexer aí todo esse organograma do país. Eu acho que o deputado federal é aí um sonho, literalmente, que a gente começa essa caminhada, graças a Deus. As pesquisas já colocam a gente entre os mais votados, então a gente acha que o sonho aí está próximo. 1,3%, não foi? Nessas que apareceram. São 3 pesquisas que colocaram a gente entre os mais votados, né? Então, assim, a gente está bem assim, entusiasmado e com aquela coisa, sem nem R$1 de fundão. Poxa, Ulisses, é tentador? É tentador. Imagina um presidente do partido ligando para você, fala assim: Ulisses, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Pô, tá beleza. E aí, meu irmão, quanto é que tu precisa de fundão? 500 mil, 1 milhão? Aí você fala assim, aí você olha a sua conta corrente, pô, na última campanha, minha campanha custou, sei lá, R$60 mil de dinheiro, acho que com serviço atribuído ela ficou em 80 e poucos mil reais, uma coisa assim, não lembro exato. Foi a campanha mais barata da história do estado de Mato Grosso. Daí, pô, o cara liga e fala assim, pô, R$1 milhão. Eu falo assim, cara, R$1 milhão, eu tô aqui apanhando, né, tipo, pra arrecadar dinheiro e tal. Graças a Deus, assim, as pessoas veem o trabalho e acabam ajudando muito.
Então, o senhor falou que entre as 10 maiores vaquinhas, né? Isso, então assim, poxa, mas por que foi isso? É um reconhecimento do trabalho. Então as pessoas falam assim, poxa, cara, esse cara não usa fundão, é legal, essa é a ideia. Então, é dando exemplo que a gente vai literalmente transformando a sociedade. Então, o fundão é isso. É tentador? É tentador pra caramba. Imagina o cara te ligar e falar assim, ô Delbrando, quero que você seja candidato a vereador aí. Ó, garantido do partido 500 mil. Você fala assim, opa, não preciso nem correr atrás. Pois é. Eu já tenho dinheiro do partido, vou fazer campanha com isso aqui. Sempre o teu testemunho. E eu gostaria de falar sobre o seguinte, corrida eleitoral, presidência, se Deus me livre, o Lula for eleito e o senhor deputado federal, o que o senhor faria? O Lula vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho, eu vou ser um calo ali, vou ser uma pedra no sapato dele, meu irmão. Eu acho... Até falei pros meninos, cara, se esse cara ganhar, nosso trabalho vai ser 10 vezes mais, porque nós vamos ter que fiscalizar cada fio de cabelo desse cara, bicho. Porque não adianta, né? Colocar um ex-presidiário de novo na presidência, não existe isso, cara. Isso é uma loucura, né? Eu não sou muito de pesquisa eleitoral, mas a gente fica preocupado, né? A gente fica muito preocupado, apesar de que já começou a mudança, né? Você vê que o Lula estava lá na frente no início das pesquisas eleitorais e agora já... O Bolsonaro tá com 45%. E agora já tá tipo, daqui a pouco eles começam, tipo, mais do meio da eleição, eu falo assim, já tá empatado tecnicamente, né? Eles tentaram 20 pontos, 14 pontos na frente, eles soltaram a pesquisa, eu falei, cara, 14 pontos na frente. Não é possível, e eu o cara não sai na rua. Eu não acho os eleitores dele, né? Tudo bem que Mato Grosso é pequeno, você fala num colégio eleitoral, né? Você fala de... E aí na última eleição de 2018 votaram, acho que 1,7 milhões de eleitores que votaram, em 2020 eu não lembro a conta exata. Então, mas aqui a gente deve ser 2,3, 2,2 milhões de eleitores. Então a gente é um bairro de São Paulo, né? Então, eleitoralmente, talvez Mato Grosso não represente tanto no âmbito nacional. Então essa, por exemplo, é até uma discussão. Eu acho que a gente tem que, enquanto deputado federal, alterar o pacto federativo, né, e dar mais atribuições para os legislativos estaduais. Por quê? Porque Mato Grosso, quando você para pensar em Brasília, Mato Grosso só tem 8 representantes. Aí você imagina, por exemplo, uma pauta específica aqui. Bom, a gente tem uma pauta aqui, roubo de defensivo agrícola. Certo? O roubo de defensivo agrícola. Pô, a gente é um estado extremamente produtivo, né? Estado produtor. Mas você pega lá, por exemplo, sei lá, pegar uma cidade, Rio de Janeiro. Pegar a capital do Rio de Janeiro. Você acha que a capital do Rio de Janeiro tem interesse em aumentar a pena para roubo de defensivo agrícola? Nenhum. Não tem interesse nenhum, porque não é uma pauta deles. Aí você imagina, nós temos lá mais de 500 deputados estaduais e 8 só do estado de Mato Grosso. Se esses 8 gritarem lá, nós precisamos aumentar a pena para defensivo agrícola. Os outros estão aí, não é uma coisa que vai ter tramitação rápida, não é uma coisa que vai passar rápido. Então, por exemplo, com essa descentralização, que a gente chama, né, alteração do Pacto Federativo, alterar as atribuições legislativas e ampliar as atribuições legislativas estaduais, a gente consegue deixar, por exemplo, que os legislativos estaduais comecem a legislar sobre pequenas coisas que são atinentes aos estados. Então a gente faz uma descentralização, a gente descentraliza o poder para que haja mais agilidade em decisões. Então você pega, por exemplo, a gente falou defensivo agrícola, vamos falar de um crime, por exemplo, pedofilia. Pedofilia você vai, por exemplo, em vários lugares, né, tipo, mais interioranos do estado de Mato Grosso, crime de pedofilia e crime de violência doméstica é altíssimo nesses lugares. Altíssimo. Então assim, você pega municípios mais provincianos, em estados maiores, que eu chamo de estados mais provincianos, acabam tendo muito esse problema. Mas em outras cidades maiores, esse já não é mais um problema corriqueiro, já não é o principal problema. Então a gente tem lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem muito mais assalto, homicídio, enfim, alguns outros crimes e não pedofilia, né, proporcionalmente falando. Então se a gente permite, por exemplo, que o Estado legisle sobre as coisas disso, aqui a gente pode aumentar a pena, né, deixar isso aqui mais gravoso para reduzir isso, tendo em vista que isso é um problema no Estado. Mas levando isso para o debate de Brasília, para os outros estados talvez não é muito interessante, porque esses estados já passaram por essa situação que o Mato Grosso vive, já estão numa situação mais moderna, então assim, isso é irrelevante. Então essa é uma coisa que eu acho que é uma das pautas principais. A gente até trabalhou isso a nível de estado, a gente aprovou um projeto de resolução aqui, junto com Santa Catarina, junto com uns 8 estados já, e aí o que a gente quer fazer? A gente vai propor uma PEC pelos legislativos estaduais. Existe uma proposição de PEC que é permitida na Constituição Federal pelos parlamentos estaduais. Então a daqui já foi aprovada, a gente está esperando acho que 2 ou 3 estados agora para a gente propor uma PEC pelas Assembleias Legislativas, que faz justamente essa redistribuição, essa descentralização de poder. É aquela famosa velha máxima, frase, resumindo isso, menos Brasília, mais Brasil.
Então que a gente distribui poder, descentralizando isso, sai daquele cúpula ali que está cheio, que está inchada, né? E redistribui. Se redistribuindo, as coisas andam mais rápido. Então assim, é isso que a gente defende, essa descentralização de poder. Eu queria perguntar para você, diante de todas essas corrupções, de tudo que a gente vive, o que o Brasil precisa urgente? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Mas se fosse resumir, né, o Brasil precisa de vontade. Vontade de quê? Vontade de mudar. O brasileiro, cara, o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que acredita. Você pega aqui o povo do estado de Mato Grosso aqui, cara, é o cara que acorda cedo, é o cara que trabalha, é o cara que quer fazer. Então a gente precisa de vontade, vontade de mudar, essa é a palavra. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho vontade de mudar, mas na hora que chega a eleição o cara vota no mesmo cara. Eu tenho vontade de mudar, mas na hora que chega a oportunidade de fazer algo diferente, ele acaba fazendo o mesmo por comodismo. Então assim, eu acredito no brasileiro, eu acredito no Mato Grossense, eu acredito nas pessoas. Então eles precisam de vontade, vontade de mudar. O Brasil só precisa disso. Você vê que a turma vai, cara, engaja, vai pra rua. Então a gente precisa de mais dessa vontade, porque quando as pessoas têm mais essa vontade, as coisas acontecem. Você vê o quanto que o Brasil não transformou nesses últimos anos. Quanto que isso não mudou, né? Da minha geração, da sua geração, tanto que a turma não engajou mais. Então se fosse resumir, o que o Brasil precisa? Cara, o Brasil precisa de vontade de mudar, porque o Brasil tem potencial. Então vou finalizar aqui com as perguntas rápidas, que eu vou fazer uma pergunta, o senhor responde rapidamente. Eu queria que o senhor me desse um nome que o senhor admira. Um nome que eu admiro? Bom, essa pergunta é bem complexa, né? O nome que eu admiro é meu pai, cara. Seu pai. Isso. Naime, o nome dele. Livro. Um livro. Livro? Eu vou indicar, aproveitar até para a turma que está iniciando agora, cara. Leia 6 lições. 6 lições. Do Mises? Isso. Para começar, né? Acho que é importante. Um repúdio. Um repúdio. Cara, essa é difícil. Eu não costumo repudiar as pessoas, não. Mas um repúdio... A ideia ou algo... Algo. Cara, um repúdio ao PT. Um sonho. Um sonho? Um sonho. O sonho geralmente diz que a gente tem que guardar pra gente. Fala pros outros dar azar, brincadeira. Um sonho, transformar o Brasil. Aí, ótimo. Aborto. Contra, totalmente contra. Esquerda. Não é o que falar, né? Esquerda. Tô do outro lado. E fundo eleitoral. Contra, muito contra, e todo mundo tem que começar a ser contra. E a primeira pergunta que vocês têm que fazer pro candidato de vocês: cara, vai usar o fundão? Vou, tchau. Começa a fazer isso, cara, pra gente acabar com essa porcaria. Imagina, 6 bilhões, foi mais do que gastou em saneamento básico, cara. Poxa, quantas pessoas estão sem esgoto na casa, quantas pessoas não têm água tratada, e a gente tá falando de dinheiro pra santinho, bandeira, é a coisa mais ridícula, cara. Já eu tô vendo uns candidatos aqui, cheio de bandeirada, né? Aí contratou lá 50 pessoas, essas pessoas nada contra elas, que elas estão lá, estão trabalhando, estão literalmente, muitas vezes elas precisam daquilo, é digno. Mas, o candidato tá lá, você vê uma reunião, 50 negros de bandeira, assim, nossa, reunião cheia, tudo contratado, cara. Isso está sendo pago com dinheiro de imposto, dinheiro meu, dinheiro seu. A maior parte das pessoas que estão carregando essa bandeira, que estão recebendo aqueles R$50, R$100 aí para carregar aquela bandeira, às vezes ela não tem nem água tratada em casa. Então assim, o que é melhor? Então, fundão contra, absolutamente contra. E você que está assistindo, pergunta para o candidato, é importante isso. Porque um dia, se a gente começar com essa concepção, um dia a gente pode tentar e conseguir acabar com isso. Ulisses, Deus abençoe você. Muito obrigado por vir aqui que precisar. Nessa corrida. Que Deus te abençoe nessa corrida. Obrigado aí, bate-papo bacana. Parabéns pela iniciativa, é importante. Eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente aí. Começa com isso. Igual eu falei, comecei com a tua idade, cara. Eu tinha, talvez um pouco mais cedo, com aquela brincadeira dos estagiários, que não foi uma brincadeira, acabou virando uma coisa séria. Mas com 21 anos de idade a gente tinha montado o nosso primeiro movimento, que chamava o movimento OAB Jovem Independente, que lutou pelo piso salarial dos advogados na época. Foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer. Eu escrevi minha primeira lei e eu não era deputado. Aí com 22 anos pós-graduei, com 23 anos a gente acaba publicando uma obra jurídica junto com alguns ministros. Foi uma coisa bem legal. E sempre assim, indignado. Cara, seja esse cara indignado e seja o cara que é indignado para transformar. Então, quando a gente começa a ser indignado para transformar, aos poucos. E não liga não. Os caras vão falar pra você que vão zoar você, vão te tirar sarro. Cara, eu fui piado um monte de vezes. Quando eu, por exemplo, protocolei o impeachment da Dilma, eu fui zoado pra caramba.
Você fala, você fez o impeachment da Dilma? Fiz. Eu tenho lá o 7º pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, é meu, eu que assinei. E o 8º, sabe de quem que é? Da Janaína Pascoal, que foi o que foi aprovado. E se você pegar o primeiro pedido da Janaína Pascoal e comparar com o meu, eles eram muito parecidos. Lógico, eu não tinha a força política que a Janaína Pascoal tinha, que o Hélio Bicudo tinha na época, nem que o Miguel Reale tinha na época. Mas você vê, cara, foi uma iniciativa, foi algo que motivou outras pessoas, foi algo que foi um movimento. Pode ser que não tenha sido o meu pedido que passou, mas o meu papel de cidadão eu fiz. Então assim, cara, não liga pro que os outros vão falar, continua, segue firme, porque a piada, meu irmão, uma hora vira realidade, aí o cara fala assim, poxa, é o cara do impeachment. É o cara do impeachment. Um recado pro pessoal. Galera, acompanhe nossas redes. Sou candidato a federal agora, 1412 o meu número. Se você não acompanha, alguém que é o deputado mais econômico, que recusa a verba pública, que não usa fundão, de direita, cristão, armamentista, né? Apesar de eu comecei a andar armado depois que eu recebi ameaça, mas faz parte. Hoje adoro arma, gosta, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Alguém literalmente que defende os princípios de Deus e sabe reconhecer que eu só tô aqui por causa dele. Ninguém faz nada sem Deus. Então, beijo no coração de todo mundo aí. Amém. Conta Deus comigo. abençoe. Tamo Muito junto. obrigado. Valeu.